Sejam bem-vindos, queridos alunos e alunas, para mais uma aula da disciplina Conteúdo, Metodologia e Prática do Ensino da Educação Física. Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre a educação física, história e prática pedagógica. Bom, qual vai ser o principal objetivo da nossa aula? Bom, nós vamos tentar explicitar as circunstâncias gerais de estabelecimento da sociedade capitalista, que na busca por sua perpetuação vale de elementos para a intensificação da alienação humana em detrimento da sua emancipação. Bom, então na aula de hoje nós vamos perceber como é que a nossa sociedade, a nossa sociedade capitalista, utiliza de mecanismos, digamos assim, para produzir na formação humana mecanismos de alienação ao invés de mecanismos de emancipação. A gente vai procurar estabelecer também que relação isso tem com a questão do corpo, né, que é o principal objeto aí da nossa disciplina. Ok? Bom, a essência da filosofia liberal, para a gente entender um pouquinho dessa lógica capitalista, a gente precisa entender um pouco sobre a essência dessa filosofia liberal, que crê que o indivíduo, ao usar a sua liberdade, o indivíduo que tem a liberdade de usar ao máximo suas capacidades de acordo com as suas próprias escolhas, é aquele indivíduo que pode, digamos assim, vencer na vida. O que é a proposta, né? O que a filosofia liberal ela prega? É muito comum a gente achar que o liberal tem o sentido de ser uma coisa aberta, de ser uma coisa avançada. Muito pelo contrário. Principalmente numa sociedade capitalista como a nossa. Porque o que a gente pode perceber? Imagina o seguinte, nós vivemos numa sociedade onde nós temos um sistema escolar extremamente desigual. Então nós temos aquela escola boa para a minoria e temos aquela escola, infelizmente, de baixa qualidade para a maioria. Então nós temos, na verdade, uma diferença enorme em relação à qualidade da educação. Então, a proposta da filosofia liberal é que qualquer indivíduo pode vencer na vida e ele só depende, digamos assim, das suas próprias individualidades para que isso aconteça. Agora, eu pergunto a vocês, como é que um indivíduo que estuda numa escola, que é a maioria da população, que estuda numa escola de baixa qualidade, pode competir dentro da sociedade, digamos assim, com esse indivíduo que estuda numa escola de boa qualidade? Então, há uma competição desigual. Então, esse que estuda numa escola de boa qualidade sempre vai levar vantagem em relação àquele que não estuda. Então, se nós vivêssemos numa sociedade onde nós tivéssemos uma educação igual para todos tivessem a mesma oportunidade, aí realmente seria uma maravilha. Então, não existe essa coisa que todos vão vencer na vida de acordo com as suas individualidades. Quer dizer, a dificuldade vai ser enorme daquele que não possui uma educação de qualidade de conseguir ascender, de conseguir vencer na vida. Então, na verdade, é uma política, digamos assim, desigual. É uma filosofia que prega, na verdade, que ao invés de tentar fazer com que a sociedade seja igual, ela só acentua essas desigualdades em função, principalmente, desse sistema escolar deficiente que nós temos. Então, é muito comum a gente perceber, é lógico que muitas vezes aquele indivíduo que tem uma escola que possui uma educação de baixa qualidade, muitas vezes ele consegue ascender na vida em função lá do seu esforço. Mas a grande maioria não consegue. Então a gente não pode achar que o esforço de tenha que ser utilizado como referência. Muito pelo contrário. Ele não serve como referência de nada. Então nós não podemos de forma alguma culpar entre aspas, aquele que não conseguiu ascender face o modelo, o tipo de educação que ele recebeu durante toda a sua vida escolar. Então, esse termo liberal, em função da sociedade que a gente vive, é um termo que não tem o sentido de ser uma coisa aberta, de ser uma coisa democrática. Muito pelo contrário, ela só vai
a política liberal, e hoje em dia a política neoliberal, ela só vai, digamos, acentuar todas essas diferenças, né? Bom, então, as inúmeras transformações implementadas pelo modo de produção social capitalista, desde a sua origem aos dias atuais, mantêm íntima relação com os rumos políticos, econômicos, ideológicos e culturais adotados mundialmente, né? Os ideólogos do capitalismo defendem que trata-se de transformações concebidas naturalmente por um mundo que se entende por globalizado, inclusivo, melhor dizendo, e livre, né? Só que nem sempre o mundo globalizado ele traz benefícios, né? Ele traz benefícios, a gente pode apontar aqui inúmeros benefícios, mas ele traz muitas vezes mais malefícios do que benefícios para uma dada sociedade, né? Então, apenas não esclarece que esse mesmo mundo, né, globalizado não se orienta pelas necessidades humanas. Então, o mundo globalizado ele não é orientado pelas reais necessidades do ser humano, mas sim ele funciona ao sabor das demandas perversas do mercado, né? Então aqui tem um mundo capitalismo, aqui é uma mistura de Coca-Cola com McDonald's com capitalismo, né? Essa figura aí é bem emblemática, né? Porque representa bem tudo isso, né? Então, a globalização, vamos falar primeiro o que vem a ser a globalização, depois a gente vai passar um vídeo para que vocês possam entender melhor e vamos comentar sobre ele. Então, a globalização ela é um fenômeno que não é recente, ela surgiu já no final da década de 70, início da década de 80, e é produzido historicamente, tem estreita relação com o mundo do trabalho. Seus primeiros sinais puderam ser identificados em alguns países já no final dos anos 60, né? Obviamente começou a acontecer de uma forma efetiva, mas na década de 70, em função, aqui no Brasil principalmente, em função da política vigente, né? Então, a globalização é a síntese das transformações radicais pelas quais vem passando a economia mundial desde o início dos anos 80. Quer dizer, ela começou a ser sentida lá nos anos 60, mas foi realmente a partir dos anos 80, principalmente na América Latina, em função, né, de transformações políticas, que essa globalização passou a ser sentida, tá? Bom, nós vamos assistir um vídeo que fala sobre a globalização e depois vamos comentar sobre ele para que a gente possa entender melhor esse conceito de globalização, ok? Vamos lá.
Bom, então esse vídeo aí demonstra muito bem a influência que a globalização traz em todos os segmentos das nossas vidas, né? E, consequentemente, ela vai ter influência também na educação, né? Vai ter influência na questão cultural, né? Porque a gente falou muito aqui da importância dessa questão cultural, do corpo, né? Que o corpo é moldado em função de uma dada cultura, de uma dada sociedade. Então, se nós temos transformações nessa sociedade em função de um determinado fenômeno, por exemplo, que é a globalização, nós vamos ter também uma modificação em relação à educação, em relação ao corpo, né? Porque o corpo, ele é, digamos assim, um fenômeno, que o corpo ele é produzido em função de uma determinada cultura. Se é uma modificação cultural, obviamente vai haver uma modificação também nas manifestações corporais. Então a globalização é um fenômeno que afeta todos os segmentos da sociedade como um todo, né? Como nós podemos aí observar, né? Então, parece, mas vai influenciar só a questão do transporte, do comércio? Não. Na verdade, tudo isso vai interagir, né? Vai estar interligado. Então, na verdade, a partir do momento que você vive numa determinada cultura, com determinados valores, e vem algo de fora e começa a intervir dentro dessa cultura, com aqueles determinados valores, há um choque, né, em relação a isso aí. E isso aí vai promover, e essa intervenção, digamos assim, cultural, ela pode trazer benefícios como malefícios. Para a nossa sociedade aqui como um todo, na verdade, ela traz mais malefícios do que benefícios. Como nós falamos aqui, muitas vezes isso, ao invés, digamos, de diminuir as diferenças, né, isso só vai fazer com que as diferenças aumentem, né, as desigualdades também. Então, a globalização, né? Então, a partir dessa época, da década de 80, os efeitos desse fenômeno já podiam ser identificados praticamente em todo o planeta, em todas as áreas, né? Determinando diversos campos de relações humanas, dirigindo seus efeitos sobre nossa vida diária, como eu falei, e que deste modo não podem ser ignorados, né? Lá no fim do mundo não tem nada, mas tem um McDonald's, né? O cara vai de carroça aqui para pedir lá o seu Big Mac. Então, se por um lado, como eu também falei, né, ainda há pouco, a globalização diminui as distâncias entre os povos, facilitando o comércio e a circulação de mercadorias e suas múltiplas expressões, por outro, aprofunda a distância entre ricos e pobres, gerando condições de vida cada vez mais inseguras. Então, aproxima as distâncias, mas essa aproximação, né, que vai, digamos, facilitar esse processo de circulação de mercadorias, não faz que haja também uma aproximação, uma diminuição entre diferenças sociais, né? Muito pelo contrário, vai aprofundar essa distância aí entre ricos e pobres. O rico vai ficar cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre, né? E aí, também como eu falei, esse fenômeno ele afeta, na verdade, toda a nossa vida, né? E isso não tem, digamos assim, idade, né? Então esse fenômeno, ele afeta toda a nossa vida e as múltiplas, digamos, expressões da vida da humanidade como um todo. Então ele é um fenômeno que vai influenciar aí toda a sociedade. E aí, como consequência, né, como falei ali no slide anterior, esse processo de globalização, consequência disso é a crescente desigualdade entre as pessoas. Então, para vocês terem uma ideia aqui, uma estatística que em 20% das pessoas mais ricas do mundo tinham renda 30 vezes maior do que os 20% das pessoas mais pobres. Então, 20% dos mais ricos, eles tinham uma renda 30 vezes maior do que os 20% mais pobres. Hoje em dia, por volta do ano 2000, os mesmos 20% mais ricos, ao invés de 30 vezes, eles têm o quê? Uma renda 80 vezes maior do que os 20% mais pobres. Em suma, então nessa era de globalização, o rico ficou mais rico e o pobre ficou mais pobre, né? Aqui
É até um fenômeno engraçado que acontece nas grandes cidades, né? A gente vê muito isso, né? Que é a favela aqui colada com o edifício aí de alto luxo, né? Parede com parede. Bom, diante dessa constatação, a nossa aula tem por objetivo possibilitar análise crítica sobre alguns aspectos responsáveis pelas transformações apontadas, né, nesse mecanismo de globalização. Transformações essas que, sob os impactos da globalização, bem como o avanço das políticas neoliberais, têm favorecido a segregação dos seres humanos. Então, na verdade, segrega, né? E não inclui, né? E não deixa os seres humanos mais próximos, e sim os exclui cada vez mais. Então, ó, seja em função das desigualdades inerentes à própria dinâmica capitalista, ou dentre inúmeros aspectos, pela descaracterização das manifestações histórico-culturais, que a priori constituem-se enquanto atividades exclusivamente humanas. Né? Então, ó, neste novo cenário, impõe-se, né, um novo padrão, como nós falamos na aula anterior, sobre essa questão do padrão de beleza que é imposto pela sociedade, né, impõe-se um novo padrão de beleza. Esse novo padrão de beleza, quer dizer, o mundo globalizado, né, então você recebe informações de todos os cantos. Então, há um processo de aculturamento. Então, quer dizer, a cultura, né, europeia, norte-americana, enfim, ela entra no Brasil e aí você sofre a influência dessa cultura. E aí essa cultura é que vai ditar, por exemplo, o teu padrão de beleza, né, que você deve adotar, quer dizer, é uma coisa que você incorpora de uma outra cultura. A tua cultura não tem aquilo, mas pelo fato de você estar aberto a esse mundo globalizado, você acaba incorporando coisas que nem sempre são o quê? Coisas benéficas, né? São coisas nocivas para a nossa sociedade. Então, na aula passada a gente falou dessa questão do corpo, né? Da beleza, do padrão de beleza que é imposto. Então, vê-se impondo um novo padrão de homem, de corpo, de beleza, e que em pouquíssimo tempo serão substituídos por outros mais dinâmicos, mais adaptáveis, mais flexíveis. Tais circunstâncias, reforçando o que já fora dito anteriormente, se estabelecem na medida em que favorece o surgimento de mecanismos que insistem em desconhecer, por um lado, as especificidades culturais e históricas do homem, e, por outro, negar aquilo que pertence à sua própria condição de ser humano, a perpetuação da vida social pela emancipação e para a liberdade. Então, isso aqui é importante, ó. A globalização, esse fenômeno, quando uma cultura tenta, né, se incorporar dentro da outra, ela esquece que essa cultura que ela está tentando ali entrar, né, se incorporar, ela tem raízes históricas, né? Ela tem ali um acervo de hábitos, de manifestações, inclusive corporais. Então ela não quer saber, ela simplesmente tenta esse processo de incorporação sem, né, se preocupar com as raízes históricas dessa cultura que ela está tentando ali incorporar. Então, isso muitas vezes traz inúmeros malefícios para a sociedade que se vê incorporada aí por essa cultura. Bom, então, diante do que foi exposto aí, nos parece relevante estabelecer duas problematizações aqui, né? Primeiro, né, então, duas questões aí a se levantar, a se pensar. Até que ponto a globalização tem atuado no processo de alienação do homem, fragmentando entre corpo e mente, né? E em que medida tem sido útil ao avanço técnico-científico dos mercados globalizados a implementação de uma pedagogia que privilegie a educação de corpos humanos treinados, adestrados e dóceis. Do útil ao que se adapta às exigências de um mundo cada vez mais veloz e submisso ao Deus do mercado, né? Então, o mercado globalizado, ele tem procurado, né, fazer com que o corpo humano se torne, digamos, adaptável a essa nova demanda, né, a essa nova ordem vigente. Então,
a gente percebe exatamente essa questão. Então, a globalização ela favorece a essa nova cultura que está sendo incorporada dentro da nossa sociedade, tentar promover cidadãos, digamos assim, com corpos, digamos, dóceis, como muito bem falava Foucault, né? Os corpos eles são docilizados pelo poder, né? Então, para o corpo se tornar docilizado, ele não tem, a gente tem que ter um tipo de educação que não possa se manifestar, criticar, contestar nada. Então, essa globalização favorece a construção dentro de uma sociedade dos chamados corpos dóceis, né? Submissos, como está falando aqui, ó, às exigências do mundo cada vez mais veloz e ao mercado. Então, ó, em relação à educação física, então, pensar a educação física mergulhada nesse contexto aí globalizado requer, em primeiro lugar, superar a ideia de uma educação física serviçal na concepção tecnicista da formação humana que ainda se faz presente na ação pedagógica dos trabalhadores deste campo de conhecimento. Então, primeiro, tentar fazer com que a educação física não seja apenas o quê? A produção exatamente desses corpos dóceis, né? Desses corpos, digamos, que são moldáveis. Então, a educação física ela precisa possuir uma nova identidade. É preciso que haja uma transformação nos conceitos que ainda prevalecem dentro da educação física escolar. Apesar de hoje em dia nós termos aí, a gente percebe aí a presença de diferentes tendências pedagógicas que tentam promover uma educação física mais progressista, uma educação física mais humanista, a gente ainda percebe a presença de uma educação física voltada apenas para o rendimento, para a formação corporal, não se preocupam com uma educação física que seja mais crítica, que seja mais humanista, né? Então, a gente precisa desconstruir essa ideia de que a educação física como construção apenas de corpos, né? de modelação de corpos, né? De aquisição apenas de ganho físico, né? E não de ganho cultural, social, psicológico. Então, nós falamos até na aula anterior, a educação física, ela precisa agregar outros valores. Eu até na aula anterior comentei sobre isso, que a educação física existe até uma corrente, um movimento, para que o nome educação física ele seja até trocado de educação pelo movimento, que é a ideia de utilizar o movimento na aquisição de novos valores, de novos saberes, e não só a questão física, né? A questão biológica. Então, ó, a outra ao romper com tal perspectiva, faz-se urgente o resgate de uma praxis pautada no âmbito das pedagogias críticas, né? Então, como eu falei, então hoje tenta superar a ideia dessa educação física serviçal para uma educação física pautada nessa pedagogia crítica, que buscam explicar, né, a educação física para além de uma realidade imediata. Também, né, com isso, né, a educação física significa desempenhar uma ação pedagógica fundamentada pela reflexão crítica do corpo histórico e de suas reais possibilidades no mundo, né? Sobretudo significa educar para a conscientização deste corpo, destacando sua relevância enquanto condutor da história. Então, educar para ter um corpo consciente, né? E não um corpo manipulado, um corpo alienado, né? Hoje em dia, dentre as inúmeras tendências pedagógicas que a educação física possui, a da cultura corporal do movimento tem aparecido aí na maioria das escolas, principalmente nas escolas públicas, né? Então, a cultura corporal do movimento, que foi esse livro aqui, o coletivo de autores, aqui da figura, ele foi lançado lá em 1992 por uma coletânea aí, como o próprio nome sugere, né, de autores, a maioria professores de educação física, mas com, né, especializações, com pós-graduação, doutorado, mais na área
né, uma educação física mais voltada na área educacional do que na área biológica, e esse conjunto aí de autores elaborou um livro, né, uma nova teoria, uma nova tendência pedagógica, que constitui, né, essa cultura corporal de movimento como um conjunto de saberes capazes de dar contribuições à formação do ser humano em busca da produção de sua emancipação. O ser humano, este que ao tornar a consciência do significado de sua intervenção nos rumos da história, possa optar por uma efetiva participação no processo de libertação de toda a humanidade. Então esse novo movimento aí criado, da chamada cultura corporal, veio a fazer com que cada cultura, cada sociedade pudesse resgatar, digamos assim, a sua cultura de movimento, né? Então, você tem ali dentro de uma sociedade, a sociedade é composta por um conjunto de atividades rítmicas, de atividades expressivas, de danças, de movimentações corporais. Então, a educação física, ela tem que resgatar isso, quer dizer, dentro da escola você precisa resgatar essa cultura, trazer isso para dentro da escola e trabalhar a educação física dessa maneira. Então, essa questão da cultura corporal hoje tem sido uma tendência, na verdade, dentro da educação física, lá existem diferentes tendências pedagógicas, mas essa cultura da cultura corporal, ela tem aparecido de forma importante, principalmente no aspecto teórico. Eu não sei, eu tenho aí as minhas dúvidas, né? Dúvidas que são, na verdade, quase certezas, podemos dizer assim, que apesar de hoje, dentro do ambiente escolar, haver uma preocupação de uma educação física, né, nesses moldes, uma educação física mais crítica, a gente ainda percebe que na prática a educação física é um tanto quanto tecnicista. A educação física ainda se encontra de uma maneira muito mecânica, né? Muito preocupada apenas na formação corporal ou então na prática de um determinado desporto, visando apenas o rendimento, né? Porque o desporto, né, ele pode ser utilizado de uma forma bastante interessante dentro do ambiente escolar, agora não com a intenção de produzir atletas, como foi a tônica na década de 60, na década de 70, em função da política vigente na época. Então, nessa época, depois, mais à frente a gente vai falar sobre isso, a educação física dentro da escola tinha como objetivo apenas formar atletas que pudessem, digamos, representar no futuro o Brasil em competições internacionais. E, na verdade, isso não foi alcançado. Nessa época nós não formamos nem atletas e também não formamos cidadãos. Mas a gente percebe hoje ainda na prática, dentro do ambiente escolar, uma educação física ainda muito voltada para esse lado, né, da formação corporal e da formação de futuros atletas, utilizando assim o desporto para tentar, digamos assim, atingir tais objetivos. Tá? Bom, então, pensar nas questões que tiveram historicamente ligadas ao processo de conformação e adequação do corpo, que direto ou indiretamente participaram do adiamento da tão desejada emancipação do ser humano na sua integralidade, significa apreender minimamente os elementos constitutivos deste padrão de sociedade, bem como elucidar as contradições próprias da mesma, né? A gente falou aqui na aula passada sobre essa questão aqui do padrão que é imposto pela sociedade. Se a gente for fazer uma breve revisão histórica, digamos assim, da educação física, né, de antigamente, a gente vai perceber que durante muito tempo a ginástica na Europa, no século passado, a própria educação física, antigamente, no ambiente escolar, não só no ambiente escolar, mas também fora dele, ela era tratada não com esse nome até, né, educação física. Antigamente, quando no século passado, não existia disciplina educação física, existia a disciplina, aliás, não era nem disciplina, era uma atividade, digamos, extracurricular chamada ginástica. Então, o indivíduo, ele realizava exercícios ali ginásticos, num determinado momento ali, naquele período que ele estava ali dentro da escola, ele realizava determinados exercícios ginásticos. Então nós tínhamos a chamada ginástica, nós não tínhamos a educação física.
só no início do século, aliás, no século passado não, nós estamos no século XXI, né? No século XIX nós tínhamos, né, a ginástica predominante dentro do ambiente escolar. Só no início do século passado, no início do século XX, é que começou a haver, não só no mundo, mas aqui no Brasil, um movimento para que a educação física passasse, a ginástica passasse a se tornar uma disciplina obrigatória nas escolas, e com isso houve uma modificação no próprio nome, né? Então a ginástica passou a ser uma disciplina chamada educação física e passou a fazer parte da grade curricular na escola como uma outra disciplina qualquer, né? Isso trouxe inúmeros benefícios, não só para os alunos, mas também para a educação física, obviamente, e isso só veio acontecer mais efetivamente na metade do século passado, a partir da década de 40, da década de 50, quando a educação física passou a ser, inclusive, uma disciplina obrigatória nas escolas. Então, a escola não só tinha educação física, mas de forma obrigatória. Como hoje, a educação física ela é um componente, uma disciplina obrigatória em toda a educação básica. Hoje, na escola, você tem educação física desde a educação infantil até o ensino médio, de uma maneira obrigatória. Então, da mesma maneira que é obrigatória a língua portuguesa, a matemática, a ciência, a educação física também é uma disciplina obrigatória em toda a educação, assim como o ensino da arte, né? Então, a educação artística, ela também é obrigatória desde a educação infantil até o ensino médio, apesar de algumas escolas ainda, né, descumprirem, digamos assim, a lei e não promoverem aí atividades que envolvam, né, não colocarem lá na sua grade curricular disciplinas como a educação física e a educação artística, né? Então a ginástica predominou durante muito tempo, e aquele padrão de sociedade naquele século era um padrão que exigia-se do corpo, né, que o corpo fosse formado, milimetricamente reformado, cujo porte ostente uma simetria nunca antes vista. Nada de solto ou largado. Nada está fora do prumo. Este corpo fechado e empertigado desejou banir qualquer vestígio de exibição do orgânico e, sobretudo, qualquer indício de perda de fixidez, qualquer sinal de estado de mutação. Então nós tínhamos uma educação, uma ginástica, né, voltada para a formação corporal, né? Então, identifica-se no século XIX, de um modo mais preciso que em outros momentos da história do homem ocidental, uma pedagogia do gesto e da vontade. E a autora, né, diz que, nessas circunstâncias, uma educação do corpo, já reconhecida na época como de extrema importância. Então, educar no corpo, principalmente dentro de um determinado instante de revolução industrial, né, esse corpo cada vez mais rígido, foi de extrema importância, né? Então aqui, a sociedade industrializada, como está aqui dizendo na época, a ginástica, enquanto o saber que ganha status e a legitimidade científica passa a enquadrar-se nessa pedagogia, fazendo-se deste modo representante de normas, regras e preceitos básicos indispensáveis à formação do corpo novo do homem para uma nova sociedade industrializada. Então, no momento em que a Revolução Industrial aconteceu, uma nova, digamos assim, ideia de corpo também começou a surgir. Então, surgiu um corpo que pudesse atender às necessidades dessa nova sociedade industrializada. Então, era preciso um corpo forte e saudável para que esse corpo pudesse suportar longas cargas de trabalho, né, sem nenhum tipo de perda. Então passou-se a valorizar essa ginástica, né? Então a ginástica que pudesse fazer com que o corpo se tornasse mais forte e saudável para que pudesse produzir cada vez mais. Isso aconteceu no século passado, mas essa lógica, digamos assim, capitalista, ainda prevalece nos dias de hoje, né? A gente pode perceber que hoje ainda há a intenção, digamos assim, de cada vez mais reduzir Hoje, por exemplo, o tempo de lazer, a gente vai ver um pouquinho mais à frente, ele não é destinado ao indivíduo no sentido de fazer com que esse possa, digamos assim, ter uma atividade que seja prazerosa para ele, né? Que traga alegria, que traga felicidade. Não.
As atividades de lazer são programadas no sentido de fazer com que o indivíduo descanse, para que ele possa produzir depois cada vez mais, né? A gente vai ver isso melhor lá na frente. Então hoje, hoje a gente ainda vive nessa sociedade industrializada. E hoje, o que é estranho até é que hoje a gente percebe que hoje o homem ele consegue fazer menos coisas, digamos assim, consegue fazer mais coisas com menos esforço em relação ao corpo do que fazia antigamente em função de inúmeros benefícios que a tecnologia trouxe, né? Mas mesmo assim ele ainda tem, digamos assim, um período de descanso, um período de lazer muito curto, apenas o suficiente para que ele possa se recuperar para uma nova atividade, né? Isso a gente vai ver um pouquinho aqui à frente como é que isso funciona, né? Então, dentro dessa ideia, né, de uma sociedade industrializada, os corpos que se desviam dos padrões de uma normalidade utilitária não interessam. Desde a infância, ou melhor, sobretudo nela, deve-se iniciar uma educação que privilegie a retidão, que mantenha a verticalidade. Corpo reto, porte rígido, comparece nas instruções dos estudos sobre ginásticas do século XIX. Então esse era o padrão de corpo vigente. Bom, esses estudos carregados de descrições detalhadas de exercícios físicos que podem moldar e adestrar o corpo, imprimindo-lhe este porte, reivindicam com insistência seus vínculos com a ciência e se julgam capazes de instaurar uma nova ordem coletiva. Com esse indício, a ginástica assegura, neste momento, o seu lugar na sociedade burguesa. Então, nós tínhamos a ginástica, né? Nós não tínhamos a aula de educação física. Então, é importante dar atenção ao século XIX, quando se tem por objetivo compreender o homem, que só existe por se construir no corpo e mente, a sociedade ocidental moderna. A Europa consolidou-se, portanto, como um lugar de formação de um novo homem, de uma nova sociedade regida por um espírito capitalista, que passa a dominar quase que exclusivamente aquele presente, né? Então, a sociedade capitalista, a Revolução Industrial, contribuiu de maneira importante para a formação do corpo do homem naquele momento, né? Então, a ginástica, né? Repetindo, né? Caráter ordenativo, disciplinador, metódico. Ao longo do século XIX, surgem aí inúmeras tentativas de estender a prática em conjunto da população urbana. Então, era, né, veiculado que a vantagem, havia inúmeras vantagens de se praticar a ginástica, né? Preservação da saúde, suposta aquisição e preservação da saúde, compreendida já como conquista e responsabilidade individual, podia ocorrer como decorrência de sua prática sistemática, afirmavam os higienistas e os pedagogos, como crítico dos excessos do corpo de vida por acrobatas e furão. Essa ginástica, nesse tempo, ela era chamada de ginástica higienística, ou na verdade era uma educação física higienística, que não tinha o nome de educação física, mas era chamada de ginástica higienística, porque ela era promovida não por educadores físicos, mas sim por médicos e higienistas, né? Então era uma ginástica que não era dada por profissionais, como hoje nós temos de educação física, e sim por médicos e higienistas. Era chamada de educação física higienista, né? Que predominou aqui no Brasil durante muito tempo, durante o século passado, né? No século XIX e no início também do século XX, que é o século que passou, né? Nós estamos no século XXI. Bom, neste tempo e espaço, aos quais se remete essa autora citada aqui, a Soares, podemos encontrar a produção de um corpo que passa a ter os seus movimentos tecnicizados, mecanizados e milimetricamente avaliados, segundo ditames das novas descobertas, fundamentadas pelo método científico positivista. Então era aquela ginástica chamada ginástica. A ginástica seguia determinados modelos, principalmente no início o modelo francês, depois o modelo sueco, era chamada ginástica calistênica, né? Bom, e hoje, em pleno século XXI, a questão é, o que será que se quer deste corpo? Então, no século passado, também no século XIX,
o que se queria era um corpo reto, né? Um corpo moldado para atender as demandas lá da sociedade industrial. E aí, ó, você não tem uma outra questão, você não tem uma sensação de que o tempo passa rápido demais, né? E hoje, na verdade, o que a gente percebe, falei aqui ainda há pouco, é que as diferentes transformações, os diferentes avanços científicos e tecnológicos contribuem para que possamos fazer as coisas de forma mais rápida, de forma a produzir mais e mais. Porém, como eu disse aqui ainda há pouco, embora as máquinas nos ajudem a trabalhar com uma velocidade cada vez maior, isso não significa necessariamente que tenhamos mais tempo para nós mesmos, para nos dedicarmos ao lazer, para gozar, né, do que o Paul Lafargue aqui chama de direito de preguiça. Então nós não, apesar, né, de termos esse tempo, a gente pode perceber que esse tempo livre, apesar de nós termos hoje inúmeras máquinas, digamos assim, que facilitam o trabalho para a gente, o tempo nosso de lazer não é dedicado ao lazer. Mais à frente a gente vai falar com mais propriedade sobre o conceito de lazer, sobre a ideia de lazer. Esse tempo que é destinado ao lazer, ele é utilizado para que a gente possa descansar, nos prepararmos para uma próxima jornada de trabalho, né? Então, na verdade, o homem vive para trabalhar e descansar para poder trabalhar depois, né? Então, infelizmente, é esse tipo de... Então, o corpo ele é moldado nesse sentido. Então, mais à frente a gente vai estabelecer essa relação de lazer com o corpo, né? Dentro da nossa sociedade. Então, se as máquinas estão aí para facilitar a vida, por que precisamos trabalhar tanto? E, como eu falei, né? Por quê? Porque a gente precisa produzir mais em menos tempo. Porque produzindo mais em menos tempo, menor será o custo da produção, né? Então nós temos condição de produzir mais em menos tempo pelo fato de nós termos aí toda a tecnologia que nos favorece. Mas quanto mais a gente produzir, mesmo com toda essa tecnologia nos favorecendo, menor será o custo da produção. Então o trabalhador, visto nesse processo como uma peça a mais, na engrenagem produtiva deverá ter seu corpo e sua mente submetidos à fragmentação frente ao processo da divisão mundial do trabalho. O trabalhador passa a ter conhecimentos próprios em determinado momento da produção. Desta forma, precisa ser e manter-se cada vez mais treinado para exercer tal função com competência e habilidades cada vez mais maiores. Esse processo pode se denominar de alienação humana, né? Então, o trabalhador ele sofre exatamente esse processo de alienação. Ele não tem tempo até para promover uma discussão, uma crítica sobre aquilo que está acontecendo com ele. Porque o tempo livre que ele tem é para descansar, para poder trabalhar cada vez mais. Então esse é o processo de alienação humana que o capital impõe, né, na nossa sociedade. Então esse é um modelo de corpo, né, um corpo que possa estar ali sempre forte, saudável, para produzir cada vez mais e mais. Então, na atualidade, sobre a qual se desenvolve o capitalismo globalizado, né, tanto o espaço quanto o tempo sofrem influências da tecnologia, dos meios de comunicação, dos transportes, dos ritmos de vida e de trabalho. A tecnologia acelera os acontecimentos, encurta as distâncias e o tempo, torna-se mais produtivo, ao mesmo tempo em que providencia o afastamento entre os seres humanos. Então, se por um lado ela facilita, né, por outro lado, facilita o trabalho, ela produz um afastamento. E esse afastamento, muitas vezes, ele é interessante também para essa lógica capitalista, né? Porque se você não consegue se relacionar com os outros seres humanos, fica mais difícil você promover discussões, né? Você
digamos assim, expor muitas vezes a sua insatisfação com as coisas que estão acontecendo. Então a ideia é promover esse afastamento. Então, durante esse tempo livre, como eu falei, é o tempo para você simplesmente descansar. Você não tem tempo para discutir se aquilo que está acontecendo com você é certo, se é errado, né? Enfim, então esse pouco tempo que você tem, que você utiliza de lazer, quer dizer, na verdade não um tempo de lazer, você utiliza esse pouco tempo simplesmente para descansar. Então isso há um afastamento, promove um afastamento entre os seres humanos, né? Bom, aqui uma historiazinha para que a gente possa refletir sobre essa questão, né, do tempo, né? Uma historinha interessante, talvez vocês conheçam aí. Um rico industrial ficou horrorizado ao encontrar um pescador deitado indolentemente ao lado de seu barco, fumando um cachimbo. Aí o industrial perguntou: mas por que você não está pescando? Aí ele respondeu: porque já peguei peixe suficiente para hoje. O pescador respondeu: e por que você não sai para pegar mais peixes? Aí o pescador: mas o que eu faria com eles, né? Por que eu vou pegar mais peixe? Aí na lógica, né, do industrial, do capitalista, olha, você poderia ganhar dinheiro vendendo-os, explicou o industrial. Aí o industrial, né, enfatizou ainda: com o dinheiro você poderia consertar o motor do barco, ir a águas mais profundas e pescar ainda mais peixe. Teria então dinheiro para comprar redes de nylon, o que lhe traria ainda mais peixes, mais dinheiro. Logo, teria dinheiro para poder possuir 2 barcos, talvez uma frota, e seria um homem rico como eu. Aí o pescador questionou, né? Bom, mas o que eu faria então, se eu fosse mais rico como você? Aí o industrial falou: ora, você poderia então realmente gozar a vida. Aí o pescador retrucou: poxa, mas o que você acha que eu estou fazendo agora? Né? Então, isso é para refletir. Então, a lógica, né? O que adianta você trabalhar muito, ganhar mais dinheiro, se você não vai ter tempo para curtir, digamos assim, a vida? Então é melhor, dentro dessa reflexão aí, você trabalhar menos, ter menos dinheiro e poder aproveitar mais a vida, como o pescador estava aproveitando lá, deitado lá no barco, descansando. Então não interessava ele produzir cada vez mais para poder ter mais dinheiro, porque com isso ele não ia aproveitar. Mas a lógica capitalista é exatamente essa, né? Então você tem que produzir cada vez mais para poder ganhar mais dinheiro, para poder... Quer dizer, ao produzir cada vez mais, muitas vezes quem está ganhando dinheiro é um empresário, né? E não o trabalhador, né? E o trabalhador, além de não ganhar dinheiro, ele não pode usufruir a vida, porque ele tem que trabalhar cada vez mais. Então essa é a lógica capitalista. Então, isso é uma coisa que a gente precisa, na verdade, repensar, né? Então, repensar no sentido de promover uma discussão crítica acerca disso, né? Até que ponto você deva ser explorado, trabalhar cada vez mais. E aí a relação com o corpo é exatamente essa relação de você poder ter um corpo forte e saudável para poder produzir mais e não pensar em nenhum tipo de discussão. E esse tipo de discussão a gente pode ir além disso aí, no sentido de entender que qualquer tipo de discussão que se promova sobre aquilo que está sendo feito, sobre esse trabalho, né, que você está fazendo, isso existe o lado político, né? Porque quando você começa a discutir as coisas que estão de errada na sua vida, você começa a pensar em quem é que está fazendo aquilo para que aquela coisa se torne, digamos assim, ruim para você. E aí você passa a questionar o poder, né, de quem tem o poder para construir uma sociedade que seja dessa forma, dessa maneira. Então, a partir do momento que você começa a discutir, né, a criticar, a questionar esse poder,
quem está no próprio poder já começa a se sentir ameaçado nesse sentido, né? Então a ideia é de não fazer com que o trabalhador possa ter tempo para discutir todas essas questões, né? Então, por isso é que a ideia é de fazer com que ele trabalhe cada vez mais e no momento de descanso ele não possa questionar isso e só descansar para poder produzir cada vez mais, né? Então, essa é realmente uma coisa para a gente refletir, né? Bom, por fim, a emancipação humana também deve ser construída pela cultura corporal do movimento, como nós falamos, porém na perspectiva de uma emancipação humana plena. Nesse sentido, dá relevância a uma praxis educativa emancipatória e libertadora do ser humano. Deve constituir-se apenas como uma das esferas humanas imprescindíveis à sua tão esperada emancipação. Bom, o Paulo Freire, né, que foi, talvez aí, se não foi o maior, um dos maiores educadores brasileiros, né, fala muito sobre o modelo de educação que nós, durante muito tempo, tivemos aqui dentro das nossas escolas. Então nós tivemos um modelo, ele até chama, como está ali no slide, da chamada educação bancária. Por que ele chama esse modelo que predominou aqui nas nossas escolas durante muito tempo de educação bancária? Porque a educação bancária é aquela que tenta, digamos, incorporar em você, porque bancária, porque a tua cabeça ela vai se constituir, né, num depósito de informações, num banco de informações, né? É como no banco, né, que recebe lá um determinado depósito, dinheiro, você vai lá e deposita no banco. Então, você vai e deposita conhecimento ali dentro da cabeça do aluno, do indivíduo, e ele apenas reproduz aquilo que você deposita. Então, durante muito tempo aqui, nós não tínhamos uma educação que promovesse uma discussão, uma crítica, uma educação que fosse para libertar, para emancipar, e sim para conservar. Então, esse modelo de educação bancária predominou muito tempo aqui no Brasil, em função até do momento político que nós vivemos, né, durante a ditadura militar, principalmente pós-64. Então, nós tínhamos esse modelo de educação. Então, o Paulo Freire, que foi aí um dos maiores educadores brasileiros, ele fala dessa questão da gente ter que desconstruir isso. Infelizmente, ainda na nossa escola, nós temos ainda, né, um modelo um tanto quanto bancário. A nossa escola ainda é um tanto quanto conservadora. Eu acho que nós, educadores, temos um compromisso maior dentro da escola de tentar modificar isso, né, de lançar a mão de uma educação que seja mais voltada para emancipação, né, para libertação, do que uma educação para manter, digamos assim, o modelo vigente. Então, Paulo Freire, então aqui como está aqui no slide, a educação bancária, né, o professor ele fala, né, e o aluno apenas, a cabeça do aluno é um depósito apenas de conhecimento para que ele possa reproduzir posteriormente, tá? Bom, em resumo, então o que nós aprendemos aí nessa aula? Que a Europa no século XIX, sob os impactos da Revolução Industrial, consolidou a ideia da formação de um corpo, né, reto, né, de um corpo que primasse a retidão, um corpo para atender às demandas da sociedade capitalista emergente, da sociedade industrializada emergente. Compreendemos que o fenômeno da globalização atua sobre o corpo do homem contemporâneo, interferindo na sua própria ação educativa. Bom, gente, então, por hoje é só, e nos encontramos na aula de número 4, ok? Até lá, tchau, tchau.